Atividade de língua portuguesa da 26ª semana. Antes de começar as páginas que estão marcadas no cronograma, eu gostaria que você voltasse na página 111. Por quê? Porque as páginas que estão para essa semana, elas falam sobre aposto e vocativo. Então, eu gostaria de explicar com vocês, com base aqui no texto, uma explicação bem simples do que seria aposto e vocativo, tá bom? Então, vamos todos na página 111 para a gente conseguir entender as próximas atividades. Número 1. Releia este trecho do conto Carne de Língua. O camponês mexia os lábios e na frente dele a camponesa, gordinha e rosadinha, não parava de gargalhar. Letra A. Como a camponesa é apresentada nesse trecho? Resposta. A camponesa é gordinha e rosadinha. Letra B. Assinale a resposta que completa a frase. O trecho destacado refere-se ao. O trecho destacado gordinha e rosadinha se refere a quem? Ao substantivo camponesa ou ao substantivo camponês? Primeira opção, não é? Substantivo camponesa, explicando como é essa personagem. Então, quando que fala, o camponês mexia os lábios e na frente dele a camponesa, gordinha e rosadinha, não parava de gargalhar. Se o autor não tivesse colocado gordinha e rosadinha, a frase também existiria, faria sentido. O camponês mexia os lábios e na frente dele, a camponesa não parava de gargalhar. Tá vendo? Eu tirei o gordinha e rosadinha e a frase continuou fazendo sentido. Porém, o autor preferiu especificar características da camponesa, como gordinha e rosadinha. Então, aqui na letra B, você marca o X no primeiro. 2. Releia este outro trecho do conto. Soldado, soldado, gritou. Um imenso homem com armadura e espada entrou no quarto. Com base no que é dito sobre o soldado do palácio no trecho acima, complete a frase a seguir explicando como ele era. Use as palavras de um dos quadros. Você pode usar forte e corajoso ou medroso e frágil. O soldado, forte e corajoso, foi logo fazer a transferência da rainha para a cabana. Por quê? Se aqui diz que ele é um homem, um imenso homem, com armadura e espada que entrou no quarto, com base nisso, e que ele sendo soldado, estranho seria se ele fosse medroso e frágil. Então, a gente só pode usar forte e corajoso. Bom, agora vem a explicação. O termo destacado em verde, no trecho da atividade 1, refere-se à camponesa. Vamos revê-lo. A camponesa, gordinha e rosadinha. Quem era gordinha e rosadinha? A camponesa. Não parava de gargalhar. O termo que se relaciona a outro, explicando, especificando melhor ou esclarecendo algo sobre o que se disse ou o que ainda vai ser dito, é chamado de aposto. Veja mais um exemplo. A rainha, esposa do rei, estava muito doente. Então, a parte da frase que vai explicar sobre a personagem que é dita na frase, a gente chama de aposto. Tá? Você precisa gravar isso na sua mente. Então, por exemplo, a camponesa, gordinha e rosadinha. Ele está falando de quem? Da camponesa. Então, essa parte se chama aposto. A rainha, esposa do rei. Está falando que ela era esposa do rei. Então, está falando sobre a rainha. Então, essa parte é o aposto. Tá bom? A gente chama de aposto da frase. Vamos seguir aqui. Na página 112. Releia o que o camponês disse ao ver o rei à sua porta. Majestade, você novamente aqui?
O que Vossa Alteza deseja? Que expressão o camponês usou para se dirigir ao rei? Na frase, a palavra majestade. Leia novamente uma fala presente no texto da página 106. Cozinheiro, prepare imediatamente um imenso sopão com carne de língua de tudo que é animal vivente na terra. Nessa frase, sublinhe a informação correspondente à pessoa a quem o rei se dirige. No caso, cozinheiro, né? O rei se dirige ao cozinheiro. Então, você vai sublinhar cozinheiro. Então, na primeira expressão, o camponês usou a palavra majestade para se dirigir ao rei. E na segunda frase, o rei se dirige a uma pessoa chamando pela profissão, cozinheiro. Agora vamos para a parte da explicação. O termo usado para se dirigir à pessoa com quem se fala é chamado vocativo. O termo usado para se dirigir à pessoa com quem se fala é chamado vocativo. Por exemplo, aqui, olha, ele não usou o nome, usou o título de majestade. Então, ele poderia ter usado o nome aqui da pessoa, mas ele usou o título. E aqui embaixo, usou cozinheiro, né? Não usou também o nome da pessoa, usou o título, né? A função cozinheiro. E aqui embaixo está explicando que isso é um vocativo. É o termo que se usa para falar com a pessoa. Professora, a festa será mesmo no próximo sábado? Professora é vocativo. Não, turma, a festa foi transferida para o próximo domingo. Então, turma é o vocativo da frase. Agora que já aprendemos o que vem a ser aposto e vocativo, qualquer dúvida você volta aqui na página 112 e na 111. Aí vamos para a atividade dessa semana, que começa na página, vamos ver aqui, 132. Agora sim. Leia essa tira. Amigo, parece que você está derretendo. Sou um Shar-Pei, uma raça de cães da China. E na China está na moda os cães tamanho M usarem peles extra grande? Não enche. Na letra A, ao se dirigir ao cão, o pato usa um vocativo. Circule-o na tira. Lembra do vocativo? Vocativo é aquela palavrinha que substitui o nome, né? No caso aqui, ó, o animal aqui, que eu acho que é um pato, usou a palavra amigo para falar com o cachorro. Ele poderia ter usado o nome do cachorro, né? Mas talvez ele não soubesse, então falou amigo. Então, você vai circular amigo, que esse é o vocativo da frase. B. Para responder à observação do pato, o cão usa um aposto. Copie esse aposto e nele destaque o artigo. Onde seria o aposto? O aposto é a explicação, né? Ele respondeu assim, sou um Shar-Pei, vírgula, uma raça de cães da China. É a explicação. Ele poderia simplesmente ter dito, eu sou um Shar-Pei, que é a raça dele. Mas não, ele colocou aqui uma pausa na fala dele, rápida, e explicou, uma raça de cães da China, tá? Então, o aposto é quando vem a explicação. Lembra quando lá atrás, na camponesa, né, a frase foi completada assim, gordinha e rosadinha, explicando sobre ela? Então, a explicação, a gente chama essa parte da frase de aposto. Letra C. A explicação parece não contentar a curiosidade do pato sobre a aparência do cão. A pergunta que o pato faz no final continua se referindo
ao fato de parecer que o cão está derretendo? Por quê? Ô, gente, é um deboche, né? Ele faz no último quadrinho, ele faz uma brincadeira, né? Ele fica perturbando. Ah, já que você é da China, tá na moda eles usarem tamanho M nas peles, ao invés de usarem extra grande, né? Porque parece que, aqui nessa foto aqui, a gente vê que parece que tá sobrando pele no cãozinho, né? Essa resposta você não precisa colocar, que ela tá aqui, ó, só pra gente conversar. 2. Leia o trecho a seguir e observe a fotografia que mostra 2 cães da raça Shar-Pei. No trecho destacado estão faltando algumas vírgulas, então eu vou ler para vocês já avisando onde tem a vírgula para você colocar, tá bom? Que é aqui, ó, questão A que pede isso. A raça Shar-Pei é conhecida por sua pele solta e suas rugas por todo o corpo. Embora ocorram principalmente em filhotes, vírgula, e nos adultos, vírgula, as rugas podem estar presentes apenas na região da cabeça, vírgula, pescoço e ombros. O Shar-Pei é autoconfiante, vírgula, sério, vírgula, independente, vírgula, algumas vezes teimoso. Porém, é muito inteligente e não precisa de muito tempo para aprender comandos. Na letra B, inclua no trecho a seguir um aposto que corresponda à informação dada pelo cão na tira. Use o sinal de pontuação adequado. Então, a raça Shar-Pei, vamos procurar o que a gente pode colocar aqui que vai explicar alguma coisa sobre a raça Shar-Pei. Como ele falou aqui, ó, sou um Shar-Pei, uma raça de cães da China. Isso aqui que é o aposto. Então, aqui vai ficar lá, a gente escreve, ó, a raça Shar-Pei, vírgula, de origem chinesa, vírgula. É um exemplo de aposto. Se você pensou em outra frase, desde que ela seja explicativa, ela esteja explicando alguma coisa sobre a raça Shar-Pei, você pode colocar. Por exemplo, a raça Shar-Pei, vírgula, que tem a pele solta, vírgula. Entendeu? Você pode mudar aqui, não é obrigatório colocar de origem chinesa, mas tem que ser alguma coisa sobre a raça e que tenha vírgula. Na página 133, releia o trecho do causo amoitado. O João, meu primo, querendo mostrar coragem, esfregou várias folhas no rosto. Na letra A, pede para você circular o artigo. No caso, o artigo O, que é a letrinha O João. Então, você vai circular o O. E aqui vem, ó, na letra B, pede o aposto, para você sublinhar o aposto. O João, quem é o João? Meu primo, entre vírgulas, meu primo. Esse é o aposto. Depois vem uma anedota e a letra A. Reescreva o trecho destacado empregando vírgula, onde há um vocativo. Vamos achar o vocativo? O vocativo é aquela palavra que substitui o nome. Então, olha, sabe mamãe? Mamãe substitui o nome. Então, mamãe tem que ficar entre vírgulas. Desde que comecei a anotar tudo que gasto, sempre penso bem antes de comprar alguma coisa. Na letra B, leia a frase a seguir e faça o que se pede. Escreva filho, aqui ó, um vocativo aqui ó. Escreva filho, uma relação detalhada de como gasta a mesada. Reescreva essa frase colocando a palavra filho no começo. Filho, vírgula. Escreva uma relação detalhada de como gasta a mesada. Depois, reescreva essa frase colocando a palavra filho no final. Resposta. Escreva uma relação detalhada de como gasta a mesada, vírgula, filho. E a última, na letra C, a resposta pessoal. Continuando agora na página 144. Verbo, infinitivo e conjugações. Número 1. Leia as frases abaixo e observe os verbos destacados. Antônio andou de bicicleta toda a tarde. Antônio anda de bicicleta todos os dias. Cecília e Antônio andaram de bicicleta toda a tarde. Cecília e Antônio andam de bicicleta todos os dias. Por que o verbo andar está sendo flexionado de maneira diferente em cada frase?
Bom, o verbo foi flexionado, ou seja, ele foi modificado de acordo com o tempo em que ocorreu a ação. Se foi passado ou se foi presente. Quando eu falo Antônio andou, significa que ele já andou, ou seja, já passou. Então, esse verbo está se referindo ao passado. Quando a frase diz, o verbo diz, Antônio anda de bicicleta, significa presente, né? Ele anda de bicicleta. Os verbos são flexionados de acordo com a pessoa, primeira pessoa, segunda pessoa ou terceira pessoa, o número, singular ou plural, e o tempo, presente, passado, futuro. 2. Leia o que diz a personagem Armandinho nesta tira. Olha, matemática não é fácil. Multiplicar, somar e subtrair, tudo bem. Mas é falar em dividir que uma turma se apavora. Letra A. Porque dividir é uma operação matemática que apavora toda a turma. Porque será que o ser humano tem facilidade em dividir as coisas? Nem todos, né? Então você pode colocar aí, resposta. Porque muitas pessoas têm dificuldade em dividir as coisas que possuem. B. Os verbos destacados estão flexionados em tempo, pessoa e número. Aqui nessa tirinha, resposta, não. Letra C. Indique as duas letras finais dos verbos destacados na tira. Multiplicar e somar. Você vai... as letras finais são AR, deixa eu colocar bem pertinho aqui, tá um barulho, foi só eu começar a fazer o vídeo que o pedreiro da escola começou a bater. AR e subtrair e dividir, terminados em IR. Quando os verbos não estão flexionados, eles estão no infinitivo. Na fala de Armandinho, os verbos multiplicar, somar, subtrair e dividir não indicam pessoa, nem número e nem tempo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Armandinho a fala dele foi multiplicar, somar e subtrair. São 3 palavrinhas que são verbos, tá? Ele não falou eu multiplico, eu somo, eu subtraio, ou eu estou multiplicando, eu estou somando, ou eu estou subtraindo. Ou ainda, eu multipliquei, eu somei, eu subtraí. Se ele tivesse falado assim, eu somei, significa que ele já tinha somado, então isso é passado. Ou eu somarei, significa o quê? Que ele ainda vai somar, então é futuro. Se ele tivesse falado eu somo, significa que ele estaria somando naquele momento, seria o presente. Isso que é flexão do verbo, tá? No caso da soma seria passado, somei, presente, somo, futuro, somarei, tá bom? Isso que seria flexionar o verbo. Se ele fala o verbo com o AR no final ou IR no final, significa que ele está falando do infinitivo do verbo. A gente chama, para facilitar, de nome do verbo. Por exemplo, eu corri ontem, corri passado. Eu corro hoje, estou correndo. Eu corro, presente. Eu correrei amanhã, futuro. Qual seria o verbo no infinitivo das palavras que eu falei? Corri, corro e correrei. O nome desse verbo é correr. Ou seja, o infinitivo do verbo é correr, que é o nome do verbo. Agora vamos para a página 145. Complete o quadro com as palavras a seguir, de acordo com as duas letras finais de cada verbo.
Aí você vai colocar aqui, ó, o nome do verbo, o infinitivo dos verbos terminados em AR. Quais são? Tomar e chorar, que tá aqui, ó. Estão todos aqui sim. Terminados em ER, parecer e resolver. Terminados em IR, dormir e partir. A conjugação de um verbo é indicada pela sua terminação no infinitivo. Os verbos agrupam-se nas seguintes conjugações. Os verbos terminados em AR pertencem à primeira conjugação. Os verbos terminados em ER pertencem à segunda conjugação. Os verbos terminados em IR pertencem à terceira conjugação. Observação: o verbo por e outros verbos terminados em OR também pertencem à segunda conjugação. Isso a gente vai fazer bastante em sala, esse treino, tá? Primeira conjugação, segunda, terceira. Questão 4. Complete o diagrama com o infinitivo dos seguintes verbos flexionados. Por exemplo, amarram. Qual seria o infinitivo do verbo amarram? Bom, amarram está no presente, né? Por exemplo, eles amarram o cadarço. Significa que estão amarrando no presente. O nome desse verbo, ou seja, o infinitivo desse verbo seria amarrar. Aí está aqui na cruzadinha, ó, amarrar. Depois, sairão. Ó, uma coisa que normalmente os alunos erram bastante. A leitura, tá? A diferença do verbo quando termina em AM e quando termina em AOTIL. Lembra da sílaba tônica que nós estamos estudando? Precisa falar certinho, ó, a sílaba tônica para poder escrever certinho. Nessa palavra aqui, amarram, qual que é a sílaba tônica? O má, né? Ó, amarram, amarram. E aqui, qual que é a sílaba forte? O rão, sairão, sairão. Então, aqui é futuro, ó. Os alunos sairão mais cedo, é um exemplo. Então, é sairão, tá? Quando você for escrever, tem que prestar bastante atenção nisso. Se você colocar AM no final, significa que é presente, amarram. Se colocar o AOTIL, significa que é futuro, é sairão, tá bom? Porque às vezes vocês vão escrever uma frase e colocam trocado, né? E a frase fica totalmente sem sentido. Bom, então o nome desse verbo sairão é o verbo sair, tá aqui embaixo na cruzadinha. Organizei, significa que eu já fiz, eu já organizei, é passado, mas o nome do verbo é organizar, é esse que já está aqui respondido. Fazemos é fazer, né, o nome do verbo, que vai colocar aqui, e o parece, que é o parecer, que já está aqui. Agora vamos lá para a página 149. Consulta de verbos no dicionário. Neste capítulo, você observou que os verbos podem aparecer no infinitivo ou flexionados. Vamos ver como eles aparecem no dicionário? Leia esta tira com as personagens Marci e Pati Pimentinha. Uma curiosidade, a personagem Marci sempre chama a amiga Pati de senhor. Olha, senhor, está começando a nevar. Os meus pés estão gelados. Você não deveria ter vindo de sandália. Acho que a gente pode embrulhar seus pés com as folhas dos gibis. E assim elas fazem. Se você andar mais devagar, senhor, eu consigo ler os seus pés. Letra A. De acordo com a fala de Marci, por que Pati está com os pés gelados? Porque Pati foi caminhar na neve calçando sandálias. B. Qual é a sugestão de Marci para resolver o problema de Pati? Embrulhar os pés da amiga com as folhas dos gibis. C. Que provavelmente as duas carregam, né? C. Explique por que Marci pede à amiga que ande mais devagar. Porque se a amiga andar mais devagar, Marci poderá ler o conteúdo das páginas dos gibis usadas para embrulhar os pés de Pati Pimentinha. 2.
Releia esta frase da personagem Patty, retirada do primeiro quadrinho. Os meus pés estão gelados, ó, com tio. Então é forte, ó. Estão. Significa o quê? O verbo em destaque está flexionado ou está no infinitivo? O nome do verbo estão é o quê? Estar, né? Então, se aqui está estão, significa que ele está flexionado. Ó, o verbo está flexionado. Imagine que você vai consultar esse verbo no dicionário. Como espera encontrá-lo? Flexionado ou no infinitivo? Gente, eles estarão sempre no infinitivo. Se você for procurar no dicionário, por exemplo, o verbo correr, você não vai procurar corri, nem correrei. Você vai procurar o verbo no infinitivo, o nome do verbo, correr. Esse você vai encontrar no dicionário, tá bom? Então, você vai responder aí. Devemos encontrá-lo no infinitivo, ou vamos encontrá-lo no infinitivo. Página 150. Não dá para formar dupla, então vamos fazer cada um fazendo o seu. Letra A. Procure no dicionário as formas verbais de uma das colunas abaixo. Na coluna A, estão, esteve, estará e estar. Na coluna B, vivemos, viverás, viver e vive. Sublinhe em cada coluna a forma como o verbo é registrado no dicionário. Caso você não tenha o dicionário para procurar, não tem problema. Nós já falamos na página anterior que no dicionário o verbo vai estar sempre sem flexão. Ele não vai estar no passado, nem no futuro, nem no presente. Ele vai estar sem nenhuma flexão. Pode até ser que, às vezes, ele coincida com a mesma, como se ele tivesse flexionado no presente. Mas, normalmente, não vai estar. Então, aqui, qual é a única forma que o verbo estar não está flexionado? O próprio estar. Ó, estão significa presente. Eles estão comendo. Esteve, passado. José esteve na escola. Já esteve, já foi. Estará. A aluna estará de férias, vai estar ainda. E o próprio estar, que não está flexionado nem está conjugado, é o nome do verbo, é no infinitivo. A mesma coisa o viver, ó, vivemos, quem? Nós vivemos, é presente. Viverás, futuro. Vive, presente. E o viver? Viver não está flexionado. Eu não posso falar eu viver, tá certo? Eu falar assim, eu viver feliz? Não, o certo seria eu vivo feliz. Eu viver ontem? Não, o certo seria eu vivi ontem ou eu viverei amanhã, entenderam? Viver não está flexionado, é o nome do verbo. Então você vai grifar o viver. Sublinhar, né? Conversa sobre as descobertas, já estamos conversando. No dicionário, os verbos são registrados no infinitivo, ou seja, o nome do verbo. Por exemplo, dever, nevar, partir. 4. Releia essas falas da tira. Olha, Senhor, está começando a nevar. Acho que a gente pode embrulhar os seus pés com as folhas dos gibis. Eu consigo ler os seus pés. A. Copie apenas as formas verbais que estão no modo como são encontradas no dicionário, ou seja, no infinitivo. Por exemplo, dever, nevar e partir. Vamos procurar? Ó, nevar, não está escrito nevou, nevará, não, é nevar. Então, é o nome do verbo. Nevar, você pode escrever, ó, forma nevar. Outra, embrulhar, não está escrito embrulhei, embrulhou, embrulharemos, não. Embrulhar, o verbo está no infinitivo. Ler também. Não está escrito li, lemos, leremos, e sim apenas o ler. Então, está no infinitivo. B. Como encontramos os outros verbos do trecho no dicionário? No infinitivo. Estar, começar, achar, poder e conseguir. Leia o quadro a seguir e complete-o com a forma de cada verbo da maneira como aparece no dicionário.
A forma verbal, olha, e a forma no dicionário, olhar, que é o verbo no infinitivo, é o nome do verbo. Estão, estar. Estão seria, ó, eles estão. No dicionário seria estar, que é o nome do verbo. Vendo seria o verbo ver. Começarão seria o verbo começar. Então, ó, esses aqui são os verbos no infinitivo, como estariam no dicionário, né? Eu não posso dizer eu olhar para o céu. Não, eu olhei para o céu. Eu estive na escola. Eu estar na escola? Não, ou eu estou na escola, como eu estou agora. Então, estar é o nome do verbo, é o infinitivo do verbo. Tá bom? Então, dessa maneira que a gente encontra no dicionário ou também se for pesquisar no Google. Essa foi a atividade de língua portuguesa.